Meu nome é Betty Berbel, eu sou nutricionista clínica e agradeço o convite feito pela Rosemary Petzoldi, em nome da Comissão da Mulher Contabilista do Estado do Paraná, para compartilhar algumas informações sobre a influência da microbiota intestinal na incidência do câncer de mama. Nós sabemos que a incidência do câncer de mama aumentou em todo o mundo para níveis sem precedentes e que o câncer de mama não é apenas um dos tipos de câncer mais frequentemente diagnosticado entre as mulheres de todo o mundo, mas também uma das principais causas de mortalidade por câncer. Nós sabemos também que a genética, a idade, o peso, a qualidade do sono, hábitos alimentares, tabagismo, são fatores de risco para o câncer de mama. Mas, no entanto, eles não podem explicar todos os casos de câncer de mama. Então, outros possíveis fatores de risco têm sido considerados hoje em dia. Nos últimos anos, a microbiota intestinal humana despertou muita atenção em diferentes áreas, porque ela tem uma relação dinâmica, complexa e muito importante entre o hospedeiro, que somos nós, o corpo humano, e a própria microbiota. Os estudos recentes consideram uma ligação entre o desequilíbrio dessa microbiota intestinal e câncer de mama, quando eles relacionam a população de bactéria dentro do nosso corpo como um possível fator adicional ambiental implicado na progressão do desenvolvimento do câncer em vários locais do corpo, incluindo a mama. Porque essa microbiota, ela controla, ela media, ela influencia vários mecanismos do nosso corpo que podem influenciar promovendo ou inibindo a tumorigênese, que é a origem do tumor. Então, é importante saber que quando ocorrem alterações nessa população de bactéria dentro do intestino, aumenta a vulnerabilidade dessa pessoa e a susceptibilidade do aparecimento e progressão do câncer de mama. Mas quando eu mantenho a simbiose, quando eu mantenho o equilíbrio dessa população de bactérias, isso é um fator de proteção para o desenvolvimento do câncer. Mas o que vem a ser microbiota e qual é a diferença entre microbiota e microbioma? O prefixo micro significa pequeno e biota é o conjunto de todos os seres vivos que são a população de alguma região. Pode ser uma planta de uma floresta, pode ser os animais de um local, os peixes de um lago e, inclusive, os micro-organismos que vivem dentro do nosso corpo. E bioma é a interação que existe entre eles, entre esses micro-organismos e o próprio intestino. Uma microbiota intestinal saudável, ela é constituída não só por bactérias, mas por outros micro-organismos como vírus, protozoários, fungos, arqueias. Então, essa é a população de micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino. E eles vivem lá numa quantidade absurda de grande, uma quantidade que pode chegar até mais de 100 trilhões de micro-organismos, muito mais do que o número de células que nós temos dentro do corpo. Existe uma relação de, para cada célula, mais de 100 micro-organismos vivendo no nosso organismo. Então, uma microbiota intestinal são os micro-organismos que vivem ali no nosso intestino e o microbioma é o resultado da interação deles com o próprio meio ambiente, o intestino. Agora, a partir de agora para frente, nós só vamos falar sobre as bactérias que vivem dentro do nosso intestino. E como que uma alteração dessa microbiota pode ter relação com câncer de mama? Como que isso acontece? É porque o microbioma ele participa de muitas reações do nosso organismo. Ele participa do metabolismo do hospedeiro e influencia em diferentes funções, como na própria digestão, na síntese de vitaminas, na remoção de toxinas e principalmente no sistema imunológico. Mas, para desempenhar essas funções, ele precisa estar em equilíbrio, em simbiose, porque quando não está em simbiose, existe uma brecha para a instalação de doenças, como, por exemplo, próprias doenças do intestino, inflamatórias intestinais, doenças autoimunes, a obesidade, doenças que são relacionadas ao sistema nervoso central, como o autismo, como esclerose múltipla, doenças autoimunes, como eu já disse, alergias e a própria doença celíaca.
Mas, inclusive, o mais importante que tem a ver com o nosso assunto é que essas alterações e essas doenças podem estar relacionadas com o câncer. Porque são doenças, na verdade, que não se pensava até então do envolvimento da microbiota com o câncer. E agora está sendo estudado. Mas como que isso acontece? Como se explica a relação do microbioma intestinal com o câncer de mama? Tudo começa com um impacto no estado da saúde provocado por um aumento da inflamação causado pela alteração da microbiota intestinal. Então, quando existe uma situação de desequilíbrio da microbiota, alguns metabólitos são sintetizados ou alterados e parecem ser constituintes importantes do tumor. Esses metabólitos, eles saem do intestino, caem na circulação e atingem outras áreas do corpo, bem longe do intestino, chegando mesmo à mama e onde modulam a função das células cancerígenas. E essa explicação é que reforça que uma microbiota em desequilíbrio pode sim ter um impacto prejudicial no crescimento e multiplicação das células neoplásicas mamárias. Mas vamos entender um pouquinho mais como que isso ocorre. Falando especificamente da população das bactérias do intestino humano, é bem importante a gente entender as diferenças que existem entre as bactérias que vivem lá. Nós temos as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. O equilíbrio do tipo e da proporção entre elas é que define se a microbiota é saudável ou não. A bactéria gram-positiva, geralmente, na grande maioria, está relacionada com saúde. Elas são bactérias boas, porque quando elas liberam alguns fragmentos, estimula a nossa defesa e diminui as inflamações. A principal diferença entre a bactéria gram-positiva e a negativa é que as negativas possuem uma membrana externa que tem uma substância chamada lipopolissacarídeo, LPS, e é aí que está o grande perigo. Nessa camada externa, que só tem na bactéria gram-negativa. Por quê? Porque essa substância é que vai ativar o processo inflamatório e, na maioria das vezes, faz mal para o nosso organismo e está associada a doenças, inclusive ao câncer. Mas até muito pouco tempo, os estudos sobre a ação desses lipopolissacarídeos se concentravam exclusivamente no intestino. Só se estudava qual que era a ação desse LPS no intestino e não se entendia como que era a ação fora dali, em outros tecidos, como a mama. Mas atualmente já se sabe que o que acontece quando essa substância entra na circulação e ficou muito claro como que o intestino pode ter uma comunicação com outros tecidos. E o que se concluiu foi que o que acontece no intestino não fica no intestino, influencia outros tecidos de forma sistêmica e impacta órgãos que não estão diretamente associados à microbiota intestinal. E que qualquer perturbação do conteúdo normal desse microbioma pode sim resultar em consequências prejudiciais para o hospedeiro e promover diversas doenças fora do intestino. Você pode estar pensando, eu entendi, eu preciso manter um equilíbrio da minha microbiota intestinal, mas como que eu faço isso na prática? Como que eu consigo esse equilíbrio? Como que eu mantenho uma microbiota saudável e me protejo contra o câncer de mama? Nós somos o resultado das nossas escolhas sempre, em tudo na vida, e também em relação aos alimentos. Pois o que você escolhe para comer será o alimento da bactéria. Elas comem o que a gente come. Então, você deve entender que o padrão alimentar que você escolhe vai estabelecer o tipo de bactéria que vai formar sua microbiota, tanto na quantidade como na diversidade dentro do intestino. Ou seja, conforme o tipo de alimento que escolhemos, aumenta a população de bactérias que usam esses alimentos para sua reprodução. E o alimento, então, que você compra lá no mercado, prepara na sua casa e coloca na mesa e consome, define o tipo de bactéria que se reproduzirá no seu intestino. Sabendo, então, que o alimento que você escolhe é o alimento da bactéria, você pode escolher aumentar as bactérias gram-positivas ou negativas. Então, como que eu vou me alimentar corretamente e para alimentar as bactérias que eu quero que realmente se reproduzam no meu intestino? Teoricamente, a gente precisa de 3 vezes o número de bactéria gram-positiva para o número de bactérias gram-negativas para manter o equilíbrio. Isso é o que se preconiza
para que a gente tenha uma saúde intestinal. Muito bem, você deve estar pensando assim, bom, não seria bom se eu tivesse somente bactérias gram-positivas no intestino, já que elas são tão benéficas e as bactérias gram-negativas nem tanto? Não, porque na verdade a competição que acontece entre elas geram fragmentos que mantêm a barreira intestinal íntegra, protegida e reduz a entrada do LPS na circulação, diminuindo a inflamação e o risco de doença, inclusive do câncer. É muito importante a gente lembrar que a gente precisa de muitas bactérias e de bactérias diferentes para formar uma população boa de microbiota no intestino. Então, a primeira regra de como você deve se alimentar é comer bem variado, para ter alimentos diferentes e reproduzir bactérias diferentes. Aí você vai aumentar o tipo da quantidade da população e, assim, você vai contribuir para aumentar as bactérias gram-positivas. A segunda regra é controlar os alimentos que aumentam as bactérias gram-negativas, que são quais alimentos? Os refinados, açúcares, as gorduras, a carne, principalmente a vermelha, a caseína do leite, as farinhas, os grãos refinados, os óleos poliinsaturados, então os alimentos que são muito processados e ultraprocessados. Então, se eu já sei o que eu devo evitar, o que eu tenho que comer? Comida de verdade. Comer muito colorido e muito variado, comer diferente todo dia, se possível, não repetir o mesmo alimento no intervalo de 4 dias, comer pelo menos 500 gramas entre frutas e hortaliças e tomar muita água. Todas essas escolhas alimentares influenciam a sua microbiota, cada uma delas de uma forma. Em resumo, nós podemos dizer o seguinte: os alimentos impactam diretamente a microbiota intestinal, que por sua vez desencadeia respostas metabólicas e imunológicas específicas, como se fosse uma espécie de engrenagem. O meu estilo de vida alimentar define a minha microbiota, que forma meu microbioma, que aumenta a minha imunidade e a sinalização inflamatória, que tem relação com doença, inclusive com câncer de mama. Quando essa engrenagem não funciona bem, o intestino sofre, a microbiota desequilibra, a motilidade intestinal fica alterada, a permeabilidade aumenta, a imunidade cai e a doença pode aparecer. Então, manter uma composição ótima da microbiota, com certeza é a chave para prevenir eventos que podem iniciar a doença. A escolha dos alimentos é um fator importante que você tem na sua mão, que você pode escolher, que você pode modular e que está relacionado ao câncer de mama. E o que mais que você pode pensar em fazer? Você deve ser gentil com o seu corpo. Você deve escolher aquilo que combina com você. Você deve escutar os sinais que seu corpo fornece quando você come o alimento. E aqui eu deixo a minha sugestão. Preste atenção nos alimentos que você come, faça boas escolhas e alimente suas bactérias de forma correta. Eu me chamo Sandra e eu venci o câncer. Tenha uma atitude na cabeça você também. Previna-se nos 365 dias do ano. Outubro Rosa, uma excelente oportunidade para você fazer o autoexame.